Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, estamos diante de um tema bem difícil de se falar, bem complicado, porque ainda é difícil de a gente falar dessas coisas, principalmente quando a gente lidar de perto com algumas situações que nos remete à morte. Então, falar de morte é uma coisa muito difícil e complicada, porque ela nos traz dor, né? E a partir do momento que a gente pensa nas pessoas que morreram, nós ficamos, mais para cá? Nós ficamos, irmãos, bastante entristecidos, às vezes até mesmo chateados, porque algumas situações acontecem, e a maior das situações é porque a gente muitas das vezes não tem um controle sobre a situação pela qual nós estamos vivendo. Eu preparei nesta noite uma mensagem para que a gente venha entender o que é que está acontecendo. A Bíblia vai dizer, irmãos, sobre Salomão. Salomão, ele foi um homem ele tinha toda a sabedoria, e depois que ele conseguiu reconstruir todo o reino, que ficou difícil por causa de Davi, ele parou para observar o que estava acontecendo com as pessoas. E eu tenho pedido a Deus, irmãos, sabedoria, mas não é fácil, porque nós vamos precisar observar as coisas que estão acontecendo, e ainda nesse mundo nós precisamos observar com nossos olhos espirituais. Quando eu falo de olhos espirituais, não é um olho diferente do que a gente tem, mas é com a mentalidade dentro da palavra de Deus. E eu queria te convidar nessa noite para a gente falar sobre esse tema, dentro do que Deus ele estabeleceu para nossas vidas, para que mesmo você nunca tenha tido esse pensamento de se matar, mas que você venha estar pronto a cumprir o ID do Senhor, que é salvar a todos a quantos creem que Jesus é o Filho de Deus. Então essa, irmãos, é a nossa missão, esse é o nosso chamado por Deus, é salvar todos aqueles que se encontram perdidos. E para que a gente venha fazer essa introdução, eu queria só pegar alguns números, porque eu estava observando que desde 2005 eles começaram a fazer as contabilidades assim mais precisas, e depois eles começaram a catalogar também mais ainda a fundo em 2015, e eles pararam de fazer a contabilidade no ano passado. Por quê? Porque nesse ano nós estamos diante de uma pandemia, e parece que nada mais importa do que não seja falar de coronavírus. Parece que não existe outro assunto do que coronavírus, e na verdade está até existindo, porque se a gente parar agora, parece também que já está acabando o coronavírus, porque tem eleição, e precisamos falar sobre isso. Eu não estou aqui em um púlpito político, mas precisamos falar isso, irmãos, porque nós precisamos entender as coisas que estão acontecendo. E Paulo, muitas das vezes, ele era usado para o povo de Deus, para que abrisse os olhos. Ele fala assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. E nós não podemos ser ignorantes. E ignorante, não estou falando de brutalidade, eu estou falando de ignorância de conhecimento. Mas precisamos ter conhecimento para que nós vamos traçar bem os nossos caminhos na fé em Cristo Jesus. E falar, irmão, desses números, nós vamos ver que só está aumentando a cada dia. Eles contabilizam, mas nós estamos vendo e cansados de saber que as contabilizações que estão sendo feitas, elas não são reais. São contabilizações que muitas das vezes podem passar desapercebidos por causa de outras situações. E muitas das vezes uma pessoa que usa drogas até morrer, não dá que ela se suicidou, mas dá que ela morreu de overdose. E só aí você entende que as contas nunca vai bater. O número é muito mais do que a gente imagina. E nós vamos ver, eu separei aqui em amarelo, não sei se vocês conseguem acompanhar aí, mas essa doença, ela mata mais pessoas de 20 anos a 69 anos, sendo que o maior grau é de 20 a 59 anos. São pessoas, irmãos, que já têm uma experiência de vida, e de uma certa forma, os traumas da vida
está levando as pessoas a achar que não tem mais esperança. Guarde bem essa palavra nessa noite. Esperança. Nós estamos servindo a um Deus de esperança. Ele tem uma esperança sempre para nossas vidas, e Ele morreu não foi porque Ele quis se matar, para acabar com a dor e o sofrimento, mas Ele morreu para trazer esperança. Então nós não podemos viver achando que não temos mais esperança. Que tipo de problemas? Então o que acontece aqui, irmãos, que a gente precisa entender, e eu preciso que você venha comigo para você entender. Gessé, você está fazendo da pregação uma palestra sobre as coisas que as pessoas dão no mundo? Não, eu estou trazendo coisas que as pessoas catalogadas no mundo, para que a gente venha explicar biblicamente o que Deus Ele quer tratar com nossas vidas nessa noite. E nós vamos ver, irmãos, que os problemas que levam as pessoas a morrer, os maiores, são depressão. E depressão é alguma coisa que não tem um significado concreto. Se eu perguntar para vocês o que é mentira, você vai dizer, é quando a pessoa não diz a verdade. Você tem um significado concreto. Mas quando você vai falar de depressão, é uma série de sentimentos que você não consegue explicar direito o que é depressão. E daí, irmãos, está a situação, porque muitas pessoas estão em depressão e não sabem que estão em depressão. Mas eu tenho um significado de depressão, que são pessoas que estão tendo uma pressão sobre problemas passados. Vivem pressão sobre problemas passados, problemas mal resolvidos. E ele fala que, o conceito que foi pego aqui, ele fala que normalmente é causado por situações perturbadoras, estressantes que ocorrem na vida. Você acha que ninguém passa por situações perturbadoras durante sua vida? Você acha que ninguém passa por situações estressantes durante a vida? Claro que a gente passa. E a forma como a gente vai lidar com isso é o que vai dizer se nós vamos se tornar pessoas doentes ou não. E ele vai falar mais, transtorno afetivo bipolar. Na Bíblia, fala acerca de pessoas que têm duplo ânimo. E transtorno bipolar, ele é uma fase mais agravada da depressão. Pessoas que tiveram experiências ruins e pessoas que não souberam lidar com essas experiências ruins, e essas experiências ruins, elas estão perturbando até o dia de hoje. Então, irmãos, por mais que isso seja uma questão muito difícil de a gente se falar hoje, mas nós precisamos não somente admitir, não somente reconhecer, mas nós precisamos, irmãos, saber tratar as situações. E sabe qual é uma das grandes mentiras que são faladas hoje? É que crente não tem depressão, crente não tem essas situações mal resolvidas. Na verdade, não era para ter, mas o fato de não era para ter, não significa que não tem. E uma vez que tem, nós precisamos agir como que tem, para que a gente venha buscar solução. E se uma vez que tem, e nós precisamos buscar uma solução, nós precisamos correr para que nós venhamos buscar um tratamento para isso. E como uma doença, porque hoje tem CID para a doença de depressão, ela existe remédios, ela existe tratamentos, e ela existe também formas de se combater. E eu quero dizer para você que eu não estou aqui para desfazer a questão de um médico da mente, psicólogo, psiquiatra. Se você precisa, vá. Mas eu quero dizer para você que além das circunstâncias, além de como você tem uma rinite e vem pedir uma oração sabendo que Deus pode resolver, além de como você sabe que tem uma dor de cabeça, você vem pedir uma oração e sabe que Deus pode resolver, além de uma questão que você sabe que pode se operar e Deus pode fazer a operação, eu acredito que além dos médicos, eu sirvo a um Deus que Ele pode cuidar dessa situação para nossas vidas. Precisamos entender que existem situações de tratamento terreno, mas sabemos que além disso, nós temos um Deus todo-poderoso que pode resolver sim também essas situações. E Ele vai falar mais de problemas, e eu vou adiantar porque eu não estou aqui para falar de problemas, o meu Deus me chamou aqui para falar de solução, mas para falar de soluções eu preciso fazer com que você entenda que há um problema, e isso não está errado, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele veio para fazer com que o homem venha a ter consciência do seu pecado. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
E o intuito de mostrar esses problemas é para que venha criar consciência, para que a gente venha buscar a solução, não talvez somente humana, mas a solução que só há em Jesus Cristo. E ele fala mais de problemas, transtornos relacionados ao uso de álcool e substâncias. Sabe o que está acontecendo, irmãos? As pessoas estão querendo resolver os problemas, tirando a consciência. Mas eu quero dizer para você que Jesus quer te chamar para resolver os seus problemas, trazendo consciência. E como é que as pessoas tiram a consciência dos problemas? A partir do momento que ela usa superfícies para ficar fora de si. E que tipo de superfícies são esses? Uso de álcool, de drogas, coisas que as pessoas se apegam para que venham se anestesiar aquelas dores. E por mais que as pessoas podem falar, mas quando eu bebo minha cerveja eu sinto uma paz, eu quero dizer para você que a única e verdadeira paz, ela só há em Jesus. Você bebe a cerveja, aquela paz vem momentânea, porque você sai fora de si, você fica anestesiado, e depois no dia seguinte dá dor de cabeça. Mas eu quero dizer que a presença de Deus na sua vida, verdadeiramente o encontro real com Cristo, não vai ser uma paz momentânea, mas vai ser uma paz de coração, uma paz que você só encontra em Jesus, e que no outro dia não dá dor de cabeça, mas que no outro dia Ele vai te dar um motivo para que você venha cada dia mais querer viver e fazer a obra de Deus. E sabe qual é o ensinamento de um homem cheio de si, na verdade cheio de Deus, e por estar cheio de Deus, ele tinha consciência de si mesmo. Ele falou que o viver era Cristo. Então toda vez que nós entendemos, irmãos, que estamos plenos, nós nos colocamos à disposição para ajudar outras pessoas. Grave isso aqui. Muitas pessoas estão querendo tirar sua vida porque estão com foco em si, mas a partir do momento, irmãos, que eu tiro o foco de mim e eu coloco o foco em Jesus Cristo, coloco o foco nas outras pessoas, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para quê? Para que eu venha me sentir grande? Não, para que eu venha ajudar a salvar outras pessoas. Estamos vivendo pessoas que estão sem saber o que fazer, não tem mais o que fazer, acorda sem motivação de vida, estão focadas, estão em si, porque a sua dor é maior do que todas as dores. E eu quero falar mais aqui, tem esquizofrenia, que aqui são pessoas que realmente têm distúrbios, pessoas que têm delírios, alucinações, pessoas que estão tão traumatizadas, que começam a ver coisas. E esse nome esquizofrenia é o nome dado pelas pessoas aqui na terra, os estudiosos. Mas eu acredito, irmãos, que isso aqui é ação maligna, muitas das vezes, julgando as pessoas. Porque o inimigo, a Bíblia diz que ele é nosso acusador. Ele está todo o tempo dizendo: você não presta, você é isso, você é aquilo, você não vai dar em nada, você fez aquilo, você está hoje sentado aqui na igreja dando um de bom, mas quando ninguém está vendo, você está fazendo aquilo. Ele veio realmente para nos acusar. Mas eu quero dizer para você que nesse momento ainda, o nosso Jesus, ele está como advogado, e assim como tem um acusador, nós temos um advogado de defesa para nossas vidas. Transtorno de personalidade, e aqui ele fala também de um transtorno chamado borderline, onde são situações que as pessoas passam desde a infância, e os estudiosos dizem que a partir dos 6 anos você começa a criar um caráter. E quantas pessoas, irmãos, estão vivendo situações tão tristes, coisas tão atrocidades na vida, e a gente falou sobre isso aqui, nas nossas campanhas, que as pessoas não resolveram isso, e acaba essas circunstâncias perdurando pelas vidas das pessoas e pelas descendências, e não podemos fechar os olhos para isso. Eu não posso aceitar que ninguém da minha família tem um casamento digno e eu vou dizer que está bom, porque todo mundo na família deu errado e acabou, eu não tenho condição. Nosso Deus, irmãos, ele veio para desfazer as obras do maligno. Ele pode traçar uma nova história para nossas vidas, e nós vamos ver textos aqui da palavra de Deus que ele realmente tem pensamentos de paz a nosso respeito. Ele quer o melhor para mim e para você, e nós não podemos se conformar com esse mundo. Romanos capítulo 12, ele diz: mas transformai-vos. E a partir do momento que eu acredito que eu não tenho mais o que fazer nessa vida, eu estou me conformando com o sistema. E esse transtorno, irmão, ele faz a pessoa sofrer e fazer as outras pessoas sofrer.
E eu quero abrir aqui 3 minutos rapidinho, porque não é fácil a gente estar aqui na frente. Parece que é muito legal, vamos lá, os irmãos sabem falar bem, fica na frente, mas não é fácil estar aqui na frente, falando sobre um tema como esse. Parece pesado o que eu vou te falar agora, mas foi uma realidade. Meu filho de menos de 2 anos tentou se matar. Sabe por quê? Porque ele não tem consciência. E em um momento de distração, ele pegou uma moeda de 50 centavos e colocou na boca. E se eu estou falando isso aqui para vocês nessa noite, é para falar para você que a gente não fala o que a gente quer, mas a gente fala o que Deus quer para nossas vidas. E nós só temos propriedades muitas das vezes para falar quando realmente nós passamos pela situação. E sabe qual é a dor de você ver seu filho, seu parente morrendo? E sabe o que acontece com as pessoas? Eu estava orando a Deus nas madrugadas e pedindo a Deus mensagens para falar, para ter o que falar para vocês. E sabe o que é que Deus falava no meu coração? É que justamente as pessoas que chegam a se matar, é quando elas perdem a noção. A dor é tanta que ela perde a noção. Então uma criança de menos de 2 anos não sabe falar, ela não tem noção de vida. Então as pessoas estão perdendo a noção da realidade. E eu volto a repetir que o nosso Deus, Ele quer que você venha estar em si, para você resolver os problemas na sua vida. Não podemos, irmãos, querer ficar anestesiados de dores. Na vida todo mundo vai ter circunstâncias difíceis, e nós precisamos vencer. E só vence quem luta, e só vence quem chega até o fim. É como os meninos estavam cantando, né? A ordem foi dada, chegar do outro lado, e você não vai parar. A gente não pode parar pelo meio do caminho. Para sermos vencedores, precisamos chegar até o final. E o final não é nós que estabelecemos, mas o final quem estabelece é Deus. E o que é a morte? A morte, irmãos, se nós formos fazer um estudo profundo, que a gente não tem tempo aqui de falar sobre isso, mas eu coloquei aqui rapidamente para a gente entender. Existem 3 campos de morte. Existe a morte espiritual, que foi quando Adão pecou. Ele não entendia, Eva não entendia. A Bíblia diz que Deus falou: se você comer dessa árvore, você vai morrer. Só que, não diferente de nós, a gente pensa que quando vem uma coisa ruim, a coisa vai fazer uma coisa errada, vai ter uma experiência ruim, a consequência vai vir na hora. Só que não vem na hora a consequência. Nesse ano nós estamos falando sobre colheita, e muitas das vezes o que estamos vivendo hoje é a colheita de anos atrás que nós vivemos e nem estamos lembrando do que nós fizemos. E quando Adão e Eva eles pecaram, eles erraram, eles desobedeceram, eles acharam que a consequência ia ser instantânea. Logo, por isso que o inimigo vem pegando as coisas de Deus para distorcer, para fazer com que você ache que isso aqui tudo é balela. Então Adão e Eva, eles vão lá, desobedeceram, eles acharam que eles iam morrer, cair duro, estatalados, ia ser uma morte física, ia parar de respirar, o coração ia parar de bater. Eles comeram, achou o fruto bom, não morreu, e eles continuaram. Mas só que o que Deus estava falando era de uma morte espiritual. E se nós formos ver a tradução lá do grego, do original das palavras, a morte, ela tem um significado de separação. Eu falei isso aqui terça-feira. E essa morte de Adão e Eva foi a separação do homem de Deus. Ou seja, quando nós pecamos, estamos nos separando de Deus. É uma morte espiritual. Mas ainda, irmãos, nós temos tempo, e a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto nós estamos vivos, há tempo de Deus ressuscitar o nosso relacionamento espiritual com Ele. Por isso que muitas pessoas estão afastadas de Deus, mas não é uma morte de sentença, é uma morte momentânea, em que a partir do momento em que você se volta para Deus, você traz uma ressurreição espiritual. E por isso que eu já adianto algumas partes aqui, dizendo para você que independente do que você fez, Deus está de braços abertos para te perdoar. A única coisa que eu posso dizer na Bíblia que não tem perdão é o que a Bíblia diz que não tem perdão. E o que a Bíblia diz que não tem perdão é quando o homem ele peca contra o Espírito Santo de Deus, blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E sabe o que significa isso? Que muitas vezes a gente fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus,
Ah, meu Deus, é uma coisa terrível. É terrível, sim. Mas sabe como é essa blasfêmia? É quando nós não acreditamos no poder do Espírito Santo de Deus que foi nos cedido através de Jesus. Porque Jesus disse que Ele ia, mas que Ele ia enviar o Consolador. E todas as vezes, irmãos, que nós desfazemos do trabalho de Jesus, nós ferimos o Consolador, nós ferimos o Espírito Santo de Deus. E se os irmãos quiserem depois se aprofundar nisso, hoje a EBD foi falando sobre Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O pastor Alexandre deu uma aula hoje, está lá gravado, depois os irmãos vão ver. Está lá. E a gente vai falar depois ainda mais sobre isso nas próximas EBD, a coordenadora está ali. É importante que a gente venha falar sobre esses lados. A segunda morte é uma morte física. É a separação, aqui ele fala do espírito separado do corpo. Mas se nós formos depois fazer um estudo também mais profundo, nós vamos ver que assim como Deus ele é uma trindade, nós também somos uma trindade. Corpo, alma e espírito. E quando na verdade a alma, ou algumas interpretações teológicas juntam a alma com o espírito, eles entendem que é uma coisa só, se separa do corpo a morte física. E existe a morte eterna, onde a Bíblia vai dizer que é a segunda morte, onde vai ser uma separação eterna de Deus. Então isso aqui é a morte. Agora sabe o que acontece? As pessoas perdem a noção da situação diante de tantas dores, e ela acha que a morte física vai resolver a situação. Mas a morte física não resolve a situação, porque a morte física só é uma separação da alma do corpo. Existe ainda, irmãos, uma morte espiritual, uma morte, uma separação eterna de Deus, que só vai ser dita lá naquele último dia. E muitas vezes a gente acha, irmãos, que morreu, acabou. Mas não acabou não, está começando uma eternidade. Se nós voltarmos para Gênesis, nós vamos ver que Deus nos fez seres eternos. O Espírito Santo de Deus que Ele soprou na sua vida, o fôlego de vida é eterno. E a Bíblia diz que em um dia, esse Espírito, Ele vai requerer. Então nós não podemos entender, irmãos, que a nossa vida só é enquanto a terra. E aí a gente abre um parêntese aqui. Tem pessoas que estão achando que a vida só é na terra, que só tem que ligar para as coisas da terra. E quando você só liga para as coisas da terra, você perde o resto de toda uma vida que é a eternidade. A terra é um pedacinho. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa leve e momentânea tribulação, ela não há de se comparar com a glória que há de ser revelada para nossas vidas. A nossa vida aqui é só um pouquinho, e se estamos diante da fé em Jesus Cristo, na esperança que Ele estabeleceu, que é um dia, não morar no céu com ouro e cristal, mas de um dia estar juntinho com Ele, próximo a Ele, lado a lado com o Senhor, face a face, é essa a promessa, é essa a nossa esperança. Eu não posso viver achando que minha vida é tudo. E se eu vivo como que minha vida é tudo, logo, nessa vida onde a Bíblia diz que jaz do maligno, eu vou querer me matar. Eu não quero minimizar de maneira nenhuma as dores de você que está me ouvindo. Mas Jesus, Ele veio para essa terra e Ele morreu para nos dar vida, mesmo se antes de nos conhecer, antes de nós existirmos. E Ele deixou um legado de vida para que a gente venha fazer uma comparação quando a gente estiver a ponto de desistir da nossa vida. Será que o que eu estou passando, Jesus um dia já fez isso ou fez menos do que isso? E nós vamos ver que por mais que a dor que nós passamos, não vai se comparar com a dor de Jesus naquela cruz pelas nossas vidas. Os problemas difíceis, sabe o que é que o Filho de Deus fala? Senhor, se possível for, aparta de mim esse cálice. Você está achando que Jesus estava de boa dizendo isso? Você está achando que Jesus, o seu suor se tornar como gotas de sangue, você estava achando que era coisa pouca? Foi coisa difícil que Ele passou, pelo amor à nossa vida. E Ele está dizendo que se Ele passou por isso, irmãos, Ele deixou um legado, para que você venha conseguir passar também por essa situação, pelas situações, pelas adversidades da vida. E se você está passando por uma grande adversidade, não se perturbe, fale, vai passar. Eu lembro, irmãos, que eu era criança,
E às vezes tinha situações muito difíceis, e sabe uma coisa que eu aprendi sozinho? É que no outro dia, aquela dor que eu estava passando naquele momento ia passar. E a Bíblia diz, irmãos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A dor que a gente está passando é momentânea, mas sempre vai ter uma alegria de Deus, e precisamos nos apegar em Deus para que a gente venha vencer essas situações. Então existem essas três esferas. Então é um erro achar que morrer acabou, não acabou, está perdendo a oportunidade de a gente construir uma eternidade. Então quem pensa em morrer não está resolvendo a sua situação, está na verdade perdendo oportunidades de, enquanto vida, construir algo maior. Romanos capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E ele diz mais: não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas das vezes nós estamos colocando as nossas forças e expectativas só nas situações ruins. Estamos concentrando as nossas forças nos problemas que nós passamos, mas ele está dizendo: vamos criar uma mentalidade em Deus, que nós vamos nos gloriar nas tribulações. E sabe por que nós vamos nos gloriar nas tribulações? Ele está dizendo: porque sabemos que as tribulações produz perseverança. Quem desiste é perseverante? Não. Eu quero dizer para você, irmãos, com todo o carinho do mundo, não menosprezando o que você está passando, mas eu quero dizer que a tribulação, essa coisa ruim, ela vai gerar em você uma perseverança. E sabe o que significa perseverança? Vai gerar em você vitória. Vocês já viram frases como dizendo assim: não adianta dizer que você é vitorioso se você não travou luta nenhuma. Como eu vou dizer que eu ganhei se eu não travei nenhuma guerra, nenhuma batalha? Como eu vou dizer se eu ganhei se eu não travei nenhuma dificuldade? Então precisamos entender que a tribulação, ela vai produzir essa perseverança, e a perseverança, quando é aprovada, quando ela é completa, quando eu sou perseverante, ela vai gerar em mim esperança. Eu falei para você, guarda essa palavra, esperança. Sabe o que acontece? Quando as situações difíceis vêm e eu desisto, eu perco a esperança. Mas quando a situação difícil vem e eu persisto, e eu persevero, eu sou vitorioso, e gera em mim mais e mais esperança. Sabe qual é a resposta para você continuar de pé? É continuar caminhando. A partir do momento que eu continuo caminhando, Deus vai dando mais força para você continuar caminhando ainda. O segredo é não parar. E ele vai dizer mais, que eu grifei aqui: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Você tem o Espírito de Deus aí dentro de você, e Ele nunca vai te decepcionar. Ele está aí falando ao seu coração, dizendo para você continuar, para você ter força. Ele nunca vai nos decepcionar. Não vou ler o texto todo, mas depois os irmãos lêem em Romanos capítulo 5. Irmãos, isso aqui é Paulo abrindo o coração para a gente entender o nosso objetivo nas lutas. Muitas das vezes até falamos: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Mas só que para a gente ser usado pelo Senhor, Ele vai ter que dar a experiência para que a gente venha contar para as outras pessoas. Só que a experiência de marinheiro não vem quando ele está no emulador. A experiência do motorista não vem quando ele está ali naquele brinquedinho ali de trânsito para ver como é a vida real. A experiência de um motorista é quando ele está na estrada, quando ele está dirigindo. Mas sabe o que está acontecendo? É que a gente, quando chega na estrada mesmo, que sente a real da situação, aí muitas pessoas fazem isso. Tem a carteira de habilitação, mas não dirige.
porque tem medo da estrada. O que está acontecendo com as nossas vidas hoje, irmão, nós precisamos vencer, para a gente mostrar para outras pessoas que a gente venceu também. Para eu falar assim, olha cara, não faça isso com sua vida não, porque eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu estou de pé, eu achei que estava tudo perdido, mas Deus restaurou, e agora eu quero dizer, se você continuar, você vai servir também. Não é Deus que vai descer do céu para dizer isso, porque Ele já desceu e já fez isso, e agora Ele quer usar a mim e a você. E não podemos dizer que vamos ser usados por Deus se a gente não passar por essas situações. E o que faz a gente perder a esperança? O julgamento da própria pessoa, e aqui eu grifei doença. Os nossos próprios julgamentos. Tem pessoas que fazem coisas tão erradas que as pessoas não se perdoam. Eu nunca vou me perdoar. Quantas vezes você já ouviu alguém falando assim? Eu nunca vou me perdoar porque eu deixei isso acontecer. Deus está dando a oportunidade de você se libertar desse nunca, irmão. Se Deus te perdoou, a Bíblia diz eu esqueci até o versículo agora, meu Deus. Se verdadeiramente Cristo nos libertou, verdadeiramente sereis livres. É que eu ia misturar os versículos aqui agora. Se Deus te libertou, irmão, seja livre. Se Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, antes mesmo de nós pecarmos, Ele já pagou o preço. Para que você vai ficar se acusando? Por isso que tem pessoas depressivas, não conseguem lidar pelos fatos do passado. Sabe o que acontece? Davi, um homem segundo o coração de Deus, os caras pecador. Se tivesse hoje no culto aqui hoje, muitas pessoas não iam assistir a pregação de Davi. Davi foi mau. Davi, quando estava lutando contra Saul, a Bíblia diz que ele até crianças nos povoados ele matava, cortava o pescoço das crianças. Mas era um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque ele não guardava nada, tudo ali. Vai lá em Salmos para você ver. Se você for em Salmos, eu contei na minha Bíblia, que eu fiz uma pesquisa rápida, 25 vezes a palavra esperança, Salmo de Davi. Que homem mais errado. Ele devia não se perdoar, ele devia morrer. Ele sabia que ele podia ter esperança na vida dele, porque ele servia um Deus que não estava preocupado em julgar ele. Por que as pessoas perdem esperança? Porque as pessoas se julgam, porque outras pessoas julgam. Colossenses capítulo 1, versículo 23, ele diz: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Até aí, ok, eu errei, eu estava longe de Deus porque eu estava errado. Ele diz, mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres. Por que você está se culpando se Jesus já se culpou? Ele se tornou maldição para que você não se matasse. Ele morreu para que você não morresse. Para apresentar-os diante deles inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança. Olha a esperança de novo, da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você está entendendo, irmãos? Colossenses capítulo 1, 21, o poder do que está aqui. Ele está dizendo que outrora a gente era para se sentir mesmo errados, era para se sentir mesmo um lixo, que muitas das vezes a gente se sente isso, mas ele está dizendo que era porque a gente estava fazendo as coisas erradas, com maus procedimentos. Mas agora que Cristo me libertou, agora que eu sirvo a Ele, agora que eu mudei a minha vida, a Bíblia diz que Ele fala do perdão, Ele fala que se você confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ou seja, eu não só confesso, mas eu deixo. Ele está dizendo aqui, novo procedimento. Se você está em novo procedimento, se você vai mudar o seu procedimento, há um perdão de Deus para a sua vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Parece injusto isso, mas quem eu vou dizer que é injusto? Sabe por que parece injusto?
Porque muitas das vezes é difícil a gente perdoar um assassino que matou um ente querido nosso. Como é que ele vai dizer agora, nova criatura, se ele fez uma tragédia na minha família? E agora ele vai servir a Deus, ele vai pegar o microfone e vai estar pregando? Só que eu quero dizer para você que Deus não vê como o homem vê. Deus não julga como o homem julga. Você sabe hoje, você sabe o que a pessoa está fazendo de errado aqui agora, para você estar criticando, mas Deus sabe o que a pessoa foi levada a fazer isso errado. Deus sabe a história da pessoa, o que a pessoa sofreu. E a igualdade que o mundo prega hoje é uma igualdade errada, é uma igualdade injusta, porque Deus, irmãos, Ele trata cada pessoa individualmente, cada um ele tem um particular, cada pessoa ele tem um particular, e muitas vezes a gente quer atribuir uma igualdade, e a gente vai cometendo diversas injustiças. Eu não estou aqui para você fazer do certo e errado, mas eu quero te falar uma coisa, o perdão, sabe o que esse perdão significa? Quando você libera o perdão, não significa que você está anulando o que a pessoa fez de errado, mas quando você libera o perdão, você está liberando a sua alma dessa depressão, ou seja, dessa pressão sobre as coisas anteriores. E a escolha está em nós, não é Jesus que vai fazer isso, Ele já fez a parte dele, agora precisamos fazer a nossa parte. Ele já fez a parte dele, agora ele está dizendo assim, olha, Cristo mediante a morte, ele pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continue alicerçado. O papel de continuar é seu, mas o papel de morrer para que a gente não fosse culpado, Ele já fez. Vou adiantando aqui porque o horário eu sei que está correndo, né? Vou até orar aqui. O que mais fazer perder a esperança? E para isso eu preciso contar uma história rapidinha. Todo mundo sabe a história de Davi, né? Davi estava lá, ocioso. E aqui eu quero dizer para vocês uma chave para essa situação. Muitas pessoas que estão em depressão são porque paralisaram as suas atividades por causa de uma dor. E logo eu entendo que quem paralisou por uma dor está ocioso, está sem fazer nada. Aí tem um ditado aí fora que diz, mente vazia, oficina do diabo. Então tem muita gente que começou a fazer as coisas, pela dor paralisou, e agora está com depressão. Mas sabe por que está com depressão? Porque está parado sem fazer nada. E Deus não nos chamou para fazer nada. Deus ele colocou um dom em cada pessoa. Precisamos buscar de Deus esses dons para saber entender qual é o nosso chamado e a partir do nosso chamado ajudar outras pessoas. Só que quando nós não estamos ajudando outras pessoas, estamos focando em nós mesmos. Mas o evangelho do reino não é para focar em nós, porque Cristo não focou nele, Ele focou na gente. E Ele fez isso para que hoje a gente não viesse focar na gente. Eu não estou aqui por causa de mim, eu estou aqui por causa de vocês. Eu estou aqui pelo compromisso no qual eu sei que Deus me chamou. E precisamos ter essa clareza de mente, porque senão nós vamos ficar ociosos. E como ficamos ociosos, vamos procurar alguma coisa para colocar na nossa mente. E estava tendo uma guerra, está Davi lá no palácio, ocioso. Aí quando ele vai chegar lá, vai ver a vizinha tomando banhos. Aí ele desejou a vizinha. Aí quando vai ver, o marido da vizinha está lá na luta, na guerra, é um soldado. Aí ele vai lá, se relaciona com a mulher. Não posso julgar nada, irmãos, aqui. Porque naquele tempo, a gente podia dizer, mas ela é uma safada, né? Desculpa o palavreado, que quis. Mas naquele tempo ela era rei, se ela dissesse que não fosse, podia morrer, sei lá, não podemos julgar nada. Nosso papel não é juiz. Mas aconteceu. E aí depois do problema acontecido, sabe o que ele fez? Não tem como esconder agora uma gravidez. O cara está na batalha lá, não sei quantos meses, como é que vai dizer que é filho dele? E vai lá, coloca ele na posição para ele morrer. O cara morre, ele vai lá e se casa com a mulher. É justo isso? Na nossa cabeça não é justo não. E claro que não é certo, é errado. Foi muito errado o que ele fez. Mas quem vai julgar os errados? É eu, é você? Não, é Deus.
E para isso Deus tem ele próprio e seus profetas. Aí em um belo dia, Davi já esqueceu dos erros, está lá de boa, maravilhoso, rei. Aí vem um profeta e fala: Davi, eu vim aqui para resolver, está lá em 2 Samuel 12, depois os irmãos vão ler. Rapaz, eu estou com uma coisa para resolver. Tinha um homem rico, cheio de bens, de bezerro, de ovelhas, de boi, de tudo. E tinha um homem que só tinha um cordeirinho, uma ovelhinha. Aí chegou um visitante, o rico não queria matar alguma das suas ovelhas, tinha um bocado, não é nem sentir falta. Aí ele vai lá e pega daquele que só tinha uma, matou, para todo mundo comer. E aquele homem agora não tem mais nenhuma. Aí Davi faz assim: quem é esse que merece morrer? E sabe por que eu estou falando isso aqui para vocês nessa noite? É que muitas pessoas nesse exato momento estão se matando pelo julgamento de outras pessoas que não são santas. Tem pessoas que estão morrendo agora por causa de julgamento de outras pessoas que não são santas e não são perfeitas, e ninguém vai ser perfeito. E a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então eu estou dando aqui o caminho das pedras, através da palavra de Deus. Não vamos ser juiz na vida de ninguém, irmãos. Não queira carregar esse peso, pelo amor de Deus. E se você por algum caso está me ouvindo e foi vítima de alguém, e agora está sendo vítima de si mesmo, Deus vai te libertar, porque Ele é o único que pode libertar as nossas vidas. Foi Ele que morreu, é Ele que vai dizer como é as regras, não foi eu nem você que morreu. Então não podemos perder a esperança. Provérbios capítulo 11, 14 vai dizer: a esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças. Mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde interesse na vida. Você está entendendo que precisamos ter esperança? Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, talvez você esteja desesperançado em alguma área, mas eu quero dizer que você tem que confiar em Deus, que Ele vai te dar uma nova esperança. Não é eu que digo o que vai acontecer com você, a minha voz é como a gente brinca dizendo: meu apito é surdo na sua vida. Sabe por quê? Porque eu não posso dizer nada para você, mas o Deus Todo-Poderoso está aqui nesse lugar, nessa noite, e Ele está dizendo: enquanto a vida é esperança, coloque sobre mim as suas dificuldades, e eu vou tirar o fardo pesado e colocar os leves. Jó capítulo 14, versículo 7, Jó é outro livro. Se eu não me engano, 19 vezes aparece esperança. História de Jó, simplificando: um homem muito rico. Satanás, vendo um homem muito rico, falou: Deus, ele só te serve porque ele é rico. Deus: rapaz, não é bem assim, eu conheço um homem íntegro. Vai lá, mexe. Perdeu tudo, ficou pobre. Vamos lá, por que as pessoas estão ficando depressivas hoje? Porque perde alguma coisa, né? Ele perdeu tudo. Até a saúde ele perdeu. Aí vamos ler agora o que, esse homem escreveu aqui. Jó capítulo 14, versículo 7 ao 9. Até uma árvore cortada tem esperança, pois pode voltar a produzir ramos e folhas. Mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca, ela volta a crescer. Regadas pela chuva, ela crescerá como se fosse uma planta nova. Sabe o que era isso aqui? Ele estava passando por tudo isso, mas tinha uma esperança. Sabe o que acontece, irmãos? O inimigo, ele quer tirar a minha, a sua esperança. Ele quer tirar a esperança das pessoas. Ele quer tirar a esperança. Se você for observar aqui, a esperança, lá em Provérbios, o homem sábio, o homem que parou para analisar, para entender, ele com certeza viu pessoas depressivas, mas ele falou assim: olha, as pessoas que estão depressivas, mas que tem lá alguma esperança, que surge alguma esperança, essas pessoas ganham força e vontade de viver. Mas quando eu vi pessoas que não tinham esperança em nada, essas pessoas perdiam o interesse pela vida. Sabe o que você precisa hoje? De colocar uma esperança no seu coração. É eu que vou colocar? Não. Quem vai colocar é o Deus que eu sirvo. Ele está aqui nesse lugar, Ele tem uma palavra de esperança para a sua vida.
Ele tem uma esperança para essa área da sua vida. É difícil, mas Ele tem esperança. Ele pode mudar. Irmãos, nós precisamos dizer e bater nosso peito. Nós precisamos ter fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé no Deus a quem eu sirvo não é o Deus. Deus vai abrir os mares dos seus problemas. Não, o Deus a quem eu sirvo, Ele de fato abriu o mar vermelho e as pessoas passaram a pés enxutos. O Deus a quem eu sirvo, Ele colocou uma coluna de fogo durante a noite para as pessoas não morrerem de frio. Ele colocou uma sombra durante o dia para não morrerem queimadas no deserto. Ele fez água brotar da rocha. O nosso Deus, Ele é vivo e nós precisamos acreditar, nós precisamos ter essa esperança. E a Bíblia diz, irmãos, que essa esperança, a fé, ela vem pelo ouvir. E se nós estamos aqui hoje, se você escolheu estar aqui hoje, é porque você escolheu colocar uma esperança de Deus na sua vida. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus não vai nos desapontar. Se você colocar sua expectativa em Deus, Ele vai fazer a diferença. Não podemos perder a esperança. Mateus capítulo 11, 28, eu queria chamar aqui o grupo de louvor para me ajudar. Ele diz: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descansos para vocês. Em outros versículos vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E ele diz mais: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é que Jesus, que morreu, que fez todo o sacrifício, ele disse que o julgamento dele é leve, e você está carregando um jugo suave, um julgamento pesado sobre a sua vida? O jugo que era para ser suave. Irmãos, Jesus, Ele fez o trabalho todo por nós. Ele só não quer que a gente venha desistir, Ele só não quer que a gente venha desanimar, Ele só não quer que nós vamos perder a esperança. E eu finalizo. O ladrão não vem apenas para roubar, matar e destruir. Não vem apenas para matar, roubar, matar e destruir. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras traduções vai dizer abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O inimigo, ele veio para roubar, ele quer roubar a sua esperança. Ele quer botar situações difíceis, ele quer colocar problemas para você perder as esperanças. Muitas vezes pessoas sem vigiar vai tentar tirar suas esperanças. E ele quer, no final de contas, destruir as nossas vidas. Mas nós precisamos entender nessa noite que nós temos um Deus. Diga assim: eu tenho um Deus que veio para me dar vida com abundância. Se coloque de pé nessa noite.